Trilhas da Democracia de hoje debate as desigualdades e as resistências no Brasil e em Moçambique. Os nossos convidados são Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, e Boaventura Monjani, ativista moçambicano, jornalista e doutorando do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Eu começaria fazendo a seguinte pergunta a vocês dois. Quais são as proximidades que existem entre a realidade brasileira e a realidade moçambicana? E eu faço essa pergunta a vocês dois porque Boaventura já esteve aqui no Brasil em 4 ocasiões e Débora já esteve em Moçambique em 2 ocasiões. Então, vocês são respectivamente moçambicano e brasileira, mas já conviveram de alguma maneira com a realidade brasileira e moçambicana. Boaventura. Bom, eu penso que há profundamente mais diferenças que semelhanças, né, que proximidades. É uma pergunta complexa, mas eu penso que dentro das proximidades que há, eu poderia destacar o fato de o Brasil ter uma população negra de origem africana bastante significativa no país, o fato de pertencer a um sul global em relação ao centro, não é, ao centro do mundo, não é? E, portanto, e aliás, temos a mesma língua, fomos ambos colonizados por Portugal, e penso que tem havido uma série de intercâmbios, uma série de relações que se estabelecem entre os dois países no campo da academia, no campo dos movimentos sociais, no campo do ativismo, e, portanto, são proximidades que agora me ocorrem. Débora, você que morou 4 meses em Moçambique, depois retornou a Moçambique num projeto de produção de um documentário que lidou com as mulheres. Qual é essa condição da mulher negra moçambicana e a condição da mulher negra brasileira? Ainda no marco das proximidades existentes entre essas 2 realidades. Acho que essa é uma provocação, né? Quando Boaventura fala também que é uma pergunta complexa, essa pergunta me motivou a voltar para Moçambique 4 anos depois da minha primeira experiência, em que eu passei mais tempo, morei lá. Eu falo muito a partir do local do encontro com as mulheres. Eu acho que eu tenho condições de falar muito pouco sobre a realidade da mulher moçambicana, mas me interessou muito um processo particular vivido quando me descubro e me entendo e me afirmo quanto uma mulher negra a partir da experiência de viver em Moçambique, retornar para casa e aí entender como o processo de diáspora, um processo de busca pela ancestralidade, ele completa um ciclo e aí eu me entendo enquanto uma mulher negra. Eu voltei para Moçambique com essa pergunta: o que é que aproxima, o que é que nos distancia? Eu acho que hoje, atualmente, eu tive um contato em 2014 e em 2018 com o movimento de mulheres organizadas lá. E é muito interessante perceber que são os movimentos de mulheres que estão no campo também, em grande parte, mas que eu convivi mais na cidade, né, na capital, Maputo, que estão à frente de vários questionamentos sobre democracia, sobre direitos, não só das mulheres, mas da sociedade em geral. Então, eu fiz uma análise e me tocou muito profundamente, por ser uma mulher, a experiência das mulheres que estão lutando lá para fazer uma transformação extremamente radical na sociedade moçambicana, né? Em busca de direitos por elas. Eu acredito que, tanto aqui no Brasil, um movimento de mulheres muito novas, mulheres negras, se reconhecendo enquanto negras, né? Depois de um processo de apagamento aí histórico da nossa identidade, essa proximidade mesmo daquilo que a gente compartilha. Mas é extremamente complexo, pois, quando Boa fala, né, também das relações Brasil-Moçambique, no sul global, hoje a gente tem consciência também de que o Brasil está em Moçambique, explorando Moçambique, né, empresas brasileiras. E, então, retornar a Moçambique agora e pensando, né, o que é que ficou para trás, enquanto ancestralidade do povo negro brasileiro que foi escravizado, da gente tentar buscar
pontos de conexão e nem sempre eles vão ser só do passado antigo, né? Eu acho que é uma discussão muito atual, política também, né? Sobre emancipação, sobre liberdade e autonomia também das lutas das mulheres moçambicanas, das mulheres brasileiras. Boaventura, você não apenas é um especialista em questão agrária, lutas sociais no campo, mas também foi uma ativista da UNAC, a União dos Camponeses Moçambicanos, e da Via Campesina. Como é que você lida com essa realidade que Débora acabou de fazer referência, dessa relação estabelecida com o Brasil, ao mesmo tempo em que os movimentos sociais rurais no Brasil, o MST, estabeleceram uma relação de parceria com as organizações moçambicanas, inclusive nas denúncias referentes a vários megaprojetos. O Brasil também, como Débora acabou de dizer, foi patrocinador desses mesmos megaprojetos que são responsáveis pela usurpação da terra dos trabalhadores rurais em Moçambique. Essa é a parte amarga da chamada Cooperação Sul-Sul. O Brasil, ou seja, a partir de um certo período, né, penso que há 15 anos atrás, porque antes disso o Brasil não tinha interesse no continente africano, mas há 15 anos atrás vimos um interesse que cresceu do Brasil, não só diplomático, mas como também dizes, do capital brasileiro a se instalar em vários países do continente africano. Em Moçambique, especificamente, o Brasil envolveu-se em empreendimentos agrícolas, mas não só, também de construção de infraestruturas, públicas, nas quais, os quais foram profundamente problemáticos. No caso do programa Pro Savana, que pretendia, replicar os modelos brasileiros de produção monocultural de commodities, do agronegócio. Do Cerrado brasileiro. Nesse caso em particular, os movimentos sociais, a sociedade civil moçambicana, entendeu isso como um processo imperial, ou subimperial, como queira chamar, porque viu-se na situação de, perder terras que são hoje usadas para a agricultura camponesa, que sustenta a maior parte dos moçambicanos, em benefício do agronegócio e do capital, não só brasileiro, mas também o japonês, etc, etc. E, portanto, na área da construção de infraestruturas públicas, o Brasil, através da Odebrecht, eu nunca sei pronunciar esse nome corretamente, envolveu-se em negociar tais problemáticas, né, na província, de Nampula, com a construção do aeroporto de Nacala, mas também a construção da rede ferroviária que transportaria ou transporta carvão. Um território que fica localizado na região centro-norte. Um território que geralmente se chama Corredor de Nacala, que se localiza, atravessa a zona centro e grande parte da zona norte da província, da zona norte de Moçambique, e vai desaguar no mar, no porto de Nacala, justamente para facilitar o escoamento desses commodities, dessas mercadorias agrícolas e não só o carvão mineral, etc, etc, que é extraído pela Vale e outras empresas mineiras, né, do extrativismo. Portanto, eu penso que as relações que se foram estabelecendo entre os dois países foram relações que tiveram suas próprias contradições, sendo essas que eu me referi as mais gritantes neste momento, mas é preciso ressaltar que aconteceram também coisas maravilhosas, ou seja, a Débora ir a Moçambique, interessar-se descobrir-se ou redescobrir-se em Moçambique e voltar a Moçambique e filmar um documentário, são coisas maravilhosamente espetaculares de mencionar. Portanto, a minha análise sobre o Brasil em Moçambique e na África
ela não não se cinge apenas na parte amarga dessa cooperação. Eu pretendo mostrar também as coisas maravilhosas que aconteceram. Agora, é preciso lutar para que as coisas más desapareçam, é preciso lutar para que as coisas boas prevaleçam. Débora, da tua primeira ida a Moçambique resultou um livro-reportagem. Do que trata esse livro-reportagem? Então, quando eu vou a Moçambique, eu, estudante ainda de jornalismo, né, fiz parte de um projeto de dupla cooperação, que você fazia parte também, coordenava. O livro, ele é um livro-reportagem, ele fala da minha experiência no viver em Moçambique, no contato, no dia a dia, e ele também dá conta da pesquisa que eu realizei, né? Eu trabalhei estudando os planos, né, de comunicação, a política de comunicação dentro do Plano Nacional de Enfrentamento a HIV/AIDS, né? Lá em Moçambique. Então, eu também tive contato com quem estava, né, organizando numa frente, numa trincheira, tanto dos movimentos sociais como do próprio governo, né, para enfrentar uma questão que é muito crítica em Moçambique também, né? E a gente está vendo aí no Brasil agora também com um aumento de pessoas com HIV. Então, o livro, ele dá conta de uma experiência, ele não pretende esgotar nenhum tema, ele é muito a partir de quem sou eu e de como eu estabeleci relações em Moçambique. Ele é a tentativa de mostrar às pessoas um pouco do que é Maputo, ou da Maputo que eu conheci, né? Eu não tenho pretensão de dar conta de uma realidade, mas uma preocupação que eu tinha muito, que eu ainda tenho quando eu fui para Moçambique, quando eu voltei, do desconhecimento das pessoas, de fato. Eu tinha consciência, antes de ir pela primeira vez, que a gente tem uma ideia muito romantizada ou estereotipada, exotificante da África, né, do continente, que muitas pessoas entendem como se fosse um país, e principalmente de Moçambique. Então, no livro, eu tento, por exemplo, eu acho que é fundamental as pessoas entenderem como é que a distribuição geográfica da cidade ou do país favorece ou ajuda a entender as questões sociais, as questões das pessoas. E o livro é essa tentativa de mostrar, de apresentar essa cidade e de desmistificar também algumas questões. Acho que para o leitor, a leitora que desconhece Moçambique, ou que tem interesse em conhecer a partir de uma perspectiva que estava se observando também. Assim, eu sou muito crítica desse papel do estrangeiro, da pessoa que vai buscar, mas também está aberto para isso e tentar entender essas proximidades e distâncias da gente. Boaventura, no final do primeiro bloco, Débora fez referência aos estereótipos construídos em relação à África. E um desses é o tratamento da África como se fosse um todo, uma totalidade uníssona, né? Sem divergências, diferenças, contradições, né? Particularidades históricas, né? Como é que os africanos lidam com esses estereótipos? Isso é uma questão bastante, importante que colocas, não é? Porque essa homogeneização do continente acontece não só no Brasil, como também na Europa. Como sabe, eu estudo em Portugal e deparo-me quase sempre com gente que pensa que ser moçambicano é exatamente igual que ser cabo-verdiano, angolano ou zimbabuiano. Não é. A África é um continente extremamente diverso, extremamente heterogêneo. Tem 54 nações, tem mais de 1 bilhão de pessoas, fala centenas de milhares de diferentes línguas e é um continente multirracial, multiétnico, tão diverso quanto é a diversidade aqui no Brasil. Portanto, eu penso que esse é fruto, primeiro, de um projeto colonial que vendeu o continente africano como um continente, digamos, um território único de captura de escravos. Portanto, esses imaginários, essas ideias permaneceram. Mas também é fruto de um desconhecimento que tem outras razões, né? Outras raízes. Mas penso que
são estereótipos que é possível curar, que é possível resolver através de, enfim, educação, através de produção, enfim, de programas comunicacionais, que nem todos os estereótipos são, na sua essência, portanto, profundamente pejorativos, no sentido, não é, de colocar tudo na mesma caixa. Muitas vezes é mesmo por desconhecimento, e penso que há pessoas que estão abertas em aprender mais, saber mais sobre o continente, etc, etc. Só para dar um exemplo bastante claro, né, que tem acontecido comigo no Brasil, sempre que venho, as pessoas não sabem que, por exemplo, Moçambique fala português, ficam me perguntando onde é que eu aprendi português, ou dizem que eu falo português fluentemente, etc, etc. Eu tenho de explicar que falo porque eu aprendi desde criança, porque o meu país fala português. E, portanto, eu penso que, ao mesmo tempo, é também uma oportunidade para esclarecer algumas dessas pessoas. Eu penso que esclareci algumas das pessoas que eu encontrei, e penso que pode também ser uma situação que nos dê a possibilidade de criar pontes, não é? E estabelecer essa relação que historicamente nos foi negada, ou que nos foi colocada, enfim, numa perspectiva simplesmente escravocrata, não é? E não numa perspectiva de construção entre povos, entre pessoas, entre realidades e entre culturas. Débora, você certamente deu a sua cota de contribuição, vem dando a sua cota de contribuição na desconstrução desses estereótipos, né? Primeiramente no teu livro-reportagem, e depois disso no projeto Ixicanoe, que é um projeto de produção de um documentário. Isso. Queria que você falasse um pouco sobre isso e de que maneira ele desconstrói esses estereótipos. Acho que quando Boa fala sobre essa possibilidade, né, o desejo de fazer o filme também afirmando a minha identidade enquanto mulher brasileira, negra, é também descrever narrativas outras, né, narrativas que não sejam reproduzindo ou ainda sob a tutela de uma ideia branca do colonizador, né? Nas escolas brasileiras hoje a gente ainda estuda uma versão sobre a história de África, dos países africanos, muito simplista, de fato. A gente desconhece a história, a gente desconhece a própria história dos povos africanos, né? De diferentes regiões, e hoje se sabe de que regiões diferentes povos vieram para o Brasil. A gente sabe muito pouco. Então a tentativa do filme também é falar, reescrever, né, uma narrativa a partir de nós, pessoas negras, especificamente de nós, mulheres negras brasileiras, voltando a Moçambique, no meu caso, ou indo pela primeira vez, no caso das colegas de equipe, todas mulheres negras brasileiras, de encontrar mulheres negras moçambicanas e refletir com elas, propor um debate, propor um encontro, para pensar as diferentes possibilidades de experiências de ser mulher negra, né? Mulher negra, o corpo de uma mulher negra moçambicana, o corpo de uma mulher negra brasileira, esse trânsito, esse encontro, pensando as nossas relações, né? E também pensando os efeitos do racismo. No filme a gente passa por um processo diverso, né? A gente escreve um projeto, vai filmar, se depara com uma outra realidade, uma complexidade muito maior. E o processo de filmar o filme, voltar e observar o material tem me dado muito mais a ideia de que esse filme fala também sobre os efeitos do racismo, os efeitos da colonização, inclusive de distanciar a gente, de colocar mais obstáculos nessa tentativa de reconectar, né? Quando a gente fala que a África, Moçambique, não é mais a mesma, que tem uma realidade aí extremamente complexa, mesmo política, econômica, entre os nossos países, que a gente não pode ignorar. Acho que o papel, enquanto jornalista, enquanto ativista, também é falar no Brasil sobre os problemas, né, que o Brasil, querendo ou não, corroborou, silenciou diante deles, da exploração das empresas brasileiras em Moçambique.
Então, acho que é um papel muito da gente pensar e tentar criar essas pontes, justamente. Foi um ponto muito de conflito, mas um conflito interessante, um conflito que eu acho que abre possibilidades para a gente pensar isso. Não é só voltar a uma África, voltar a algo que ficou estático, né? Existe essa ideia. Não é um exercício que eu me dispus a fazer, que eu acho que é extremamente instigante e provocador, de pensar nossa identidade hoje, de pensar como é que a gente se aproxima e como é que a gente estabelece relações de cooperação. Ô, Ventura, fala um pouco sobre resistências, né? Você, na tua tese de doutoramento, que está em processo de redação, você faz estudos sobre 3 movimentos em 3 países diferentes, Moçambique, Zimbábue e África do Sul, 3 movimentos camponeses, rurais de resistência. Quais são as grandes descobertas que você fez nesse teu trabalho de investigação? Olha, o ponto central da minha investigação e da minha tese de doutoramento é desmentir a ideia que se tem, principalmente na literatura agrária, de que não há no continente africano movimentos genuinamente agrários, movimentos sociais do campo, não é? E que as contradições que decorrem da penetração do capital no campo não têm provocado a organização e a organicidade. A minha tese olha para a questão das lutas rurais e das lutas camponesas num contexto mais regional, que é da África Austral, para mostrar que em contextos distintos, onde o capital penetrou e penetra de forma distinta, devido às especificidades de cada sociedade, de cada país, nomeadamente Moçambique, Zimbábue e África do Sul, as formas organizativas de protesto e de contestação, elas tomam, digamos, formatos inovadores, adequados ou em resposta ao seu contexto específico. Basicamente, estuda a União Nacional de Camponeses de Moçambique. Como sabe, Moçambique tem uma população maioritariamente rural, agrária, e, portanto, o campesinato representa a base social mais larga do país. E, estando ela em risco de perder terras devido à penetração cada vez mais intensiva do capital no campo, para a produção agrícola, mas também para a mineração e outros tipos de atividades no meio rural, o campesinato tem estado a organizar-se nesse contexto, e tem estado a resistir ao capital. O exemplo claro são as lutas que se verificaram desde 2011 contra o ProSavana, que inclusivamente puderam travá-lo. E a África do Sul é um contexto diferente. As lutas do campesinato que eu estudo lá é um movimento que se chama Zimbabwe Smallholder Organic Farmers Forum, que seria o Fórum de Pequenos Produtores Orgânicos do Zimbábue. Ele surge, esse movimento, através do processo da reforma agrária que foi implementado no Zimbábue a partir do ano 2000, não é? Devido também ao resultado de um processo popular de ocupação de terras que aconteceu no país. O movimento que eu estudo lá, ele não só quer demonstrar que a democratização da terra e a distribuição da terra pode possibilitar emergências de formas inovadoras de produção agrícola, etc., contra a lógica da agricultura capitalista, monocultural e inserida numa lógica internacional, etc. Eles produzem, enfim, usando técnicas agroecológicas, reconfigurando e ressignificando toda a lógica da produção agrícola, da produção alimentar, conectando-a com a questão, por exemplo, da ancestralidade, com a questão dos chefes espirituais, com a questão da natureza, etc. Na África do Sul a situação é completamente distinta. O movimento que eu estudo lá, que é o Food Sovereignty Campaign, mas na região da província do Western Cape,
É um movimento que basicamente luta para ter terra, para pressionar a reforma agrária na África do Sul. Como sabe, a África do Sul continua sem resolver o grande problema da desigualdade, né, da distribuição de terras. 67% das terras agrícolas produtivas na África do Sul estão nas mãos de grupo de farmeiros brancos que se beneficiaram de políticas do apartheid. Apenas 15% das terras comunais, muitas delas improdutivas, é que estão no controle do que se chama Black Community Land, que seriam terras comunais, não é? Muitas das vezes completamente problemáticas. Portanto, tu tens hoje na África do Sul um movimento agrário que luta para forçar tanto o Estado sul-africano, mas também para confrontar o capital agrário, para reaver a terra sem compensação, não é? Porque os debates sobre a reforma agrária na África do Sul sempre aconteceram, desde que o Mandela foi liberto, desde que o Congresso Nacional Africano, que é o partido do Mandela, tomou o poder, não ficou resolvida. A minoria branca na África do Sul continua a controlar não só as terras, mas as minas, os bancos, todo o setor produtivo. Portanto, são contextos completamente distintos, mas que possibilitam a emergência de movimentos agrários, de agendas de luta específicos, mas que se conectam um com o outro. Só para dar um exemplo muito concreto, eu fui a um encontro em que estes movimentos estavam, reunidos. Importa realçar que eles fazem parte também de dinâmicas regionais de articulação e fazem parte, estes três movimentos, de um movimento global de resistência que é a Via Campesina. Portanto, estão conectados, as suas lutas estão articuladas. Foi possível ver nesse encontro diálogo entre camponeses dos três países, a forma como eles se sentiam conectados um com o outro. Um camponês sul-africano, geralmente o campesinato sul-africano é sem terra, muito dele é trabalhador agrícola explorado. Ele respondeu a um camponês zimbabuiano o quão estava inspirado com o exemplo, com o processo da reforma agrária no Zimbábue, o quão isso dá esperança de que algum dia, afinal, poderá ser proprietário ou ter posse de terra. Portanto, a minha investigação é justamente ressaltar e mostrar e destacar essas experiências de luta, de organização e de resistência, para rebater a ideia de que o capital não é resistido no campo africano. Bom, o nosso programa chegou ao fim, o Trilhas da Democracia fica por aqui. Eu gostaria de convidá-los a acompanhar na próxima semana um outro programa. O encontro está marcado.